no gelo e as máquinas esquentando nos boxes, prontas para tomar a pista. Dentro de instantes, vamos curtir ao vivo, direto de Aida, no Japão, o Grande Prêmio do Pacífico. A 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1 pode ficar na história. O alemão Michael Schumacher está a 3 pontos do bicampeonato. Dentro de instantes, você vai ter as imagens ao vivo de Aida. Mas antes, vamos conhecer um pouco da pista japonesa. A pista de Aida é uma das mais travadas da temporada. O maior problema é a largura, mais para kart do que Fórmula 1. São 3.703 metros de extensão. A prova vai ser disputada em 83 voltas, um total de 307 quilômetros. No ano passado, a pole foi do saudoso Ayrton Senna. O recorde na pista em corrida pertence a Michael Schumacher, com a Benetton. 1 minuto 14 segundos 23 milésimos, média de 181 quilômetros por hora. O repórter Marcos Uchoa está em Aida. Ele mostra os bastidores desse GP decisivo para a Fórmula 1 95. Aida, no Japão, é no caminho da roça, interior. Não tem nada a ver com aquele Japão tecnológico, eletrônico, moderno que se conhece. Aqui o tempo passa mais devagar, bucolicamente, dando frutos e flores no ritmo eterno da natureza. E é nesse lugar milenar, em que o tempo se mede em séculos, que desembarca a Fórmula 1, onde o tempo tem uma dimensão de milésimos de segundos. Mas Aida é tão no meio do mato que não se pode vir de carro. No lugar do transporte mais individualista, o monoposto de um Fórmula 1, quem reina é o ônibus, o transporte coletivo. As filas são de posto de INSS, um contraste entre a paciência e a lentidão dos torcedores lá fora e a impaciência e a rapidez dos pilotos lá dentro. Fale com o motorista somente o indispensável, mas nesses casos é o motorista que fala, reclama, pondera. O passageiro, que também ele é, não está satisfeito. Em Aida, às vezes, certos personagens parecem saídos de um seriado dos Power Rangers, mas não se vê tanta luta. A pista de Aida é algo assim como um autorama gigante. Exagero? Talvez pista de kart. O fato é que é das mais estreitas da Fórmula 1, com pouquíssimos pontos de ultrapassagem. Mas nesse grande prêmio existe uma situação meio curiosa, porque lá na frente ninguém quer ultrapassar. Frank Williams está satisfeito. David Coulthard e Damon Hill estão na primeira fila. Coulthard larga pela 4ª vez seguida numa pole position. A dobradinha é o ideal para uma equipe que tenta o tetracampeonato no título dos construtores. O título de piloto é de Michael Schumacher. O alemão, tão apressado, tão arrojado nas pistas, aqui está para lá de calmo. Aida deve trazer boas memórias para Schumacher. No ano passado ele venceu a corrida. Esse ano ele deve vencer o campeonato. O capricorniano Michael Schumacher pode se tornar o mais jovem bicampeão da história da Fórmula 1. Os números do alemão são impressionantes. Em 66 grandes prêmios, Schumacher conquistou 17 vitórias. É mais do que uma vitória a cada 4 corridas. São 36 visitas ao pódio. Schumacher fez a volta mais rápida em 22 provas, uma a cada 3 GPs. Considerado um piloto ousado, às vezes Schumacher passa dos limites, como no Grande Prêmio de San Marino. Nesses momentos, o quase perfeito Schumacher se lembra que também é humano, também erra. Quando a ousadia se junta ao talento, Schumacher se põe na categoria dos gênios da velocidade. Sob a capa de arrogante e mal-humorado, o alemão de 26 anos esconde uma faceta que poucos conhecem. É um dos maiores doadores de recursos aos programas da Unicef de apoio à infância. Então agora chegou a hora de conferir o grid de largada para o Grande Prêmio do Pacífico. Na primeira fila, as Williams de David Coulthard e Damon Hill. Na segunda fila, Michael Schumacher da Benetton e Jean Alesi da Ferrari. Terceira fila, Gerhard Berger da Ferrari e Ed Irvine da Jordan. Rubens Barrichello larga na sexta fila. Pedro Paulo Diniz e Roberto Moreno da Forte Corse dividem a 11ª fila. Agora chegou a hora! Ao vivo, direto de Aida, no Japão, vamos ao Grande Prêmio do Pacífico. Kleber Machado, alô você. Alô Vanucci, para você ligado na Globo, falamos com imagens ao vivo de Aida, no Japão.
Tem sol, um pouco de nuvem, a temperatura na marca dos 21 graus, temperatura ambiente lá no Japão. Daqui a pouquinho nós vamos para a largada do Grande Prêmio do Pacífico de Fórmula 1, o Grande Prêmio que pode definir o título da temporada de 1995. São 45 anos de história na Fórmula 1, desde 1950, que máquinas e pilotos fazem a alegria do torcedor em todo o mundo. E neste ano de comemoração do 45º campeonato, nós podemos ter o mais jovem bicampeão mundial, Michael Schumacher, o alemão de 26 anos de idade, que estreou em 1991 na Bélgica, dirigindo a Jordan. Agora pode levar a Benetton ao título mundial com o seu segundo ano consecutivo, o título de pilotos, o título de Schumacher. Michael Schumacher, de 7 vitórias na temporada, precisa de apenas 3 pontos, um quarto lugar nesta corrida no Japão, para se consagrar como bicampeão mundial e levar o número 1 para a equipe Ferrari, onde ele vai correr no ano que vem. Nós temos no grid, confirmando para você, Coulthard na pole position, mais uma vez pela 5ª na temporada e pela 4ª vez consecutiva, Coulthard na pole. Ao lado dele, Damon Hill, na 3ª posição, Schumacher. Se repete o mesmo grid da última prova e Schumacher venceu a última corrida em Nürburgring, o Grande Prêmio da Europa. O Rubinho larga na 12ª posição e corre na pista onde conquistou o seu primeiro pódio. Tudo isso é expectativa para um grande espetáculo nesta madrugada de domingo. Fique ligado, vale a pena. A gente volta já já com todas as informações do Grande Prêmio do Pacífico. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Agência de Aida no Japão, confirmando o grid de largada. Você viu na primeira fila as duas Williams, Coulthard com 1:14.013. Depois nós temos Schumacher e Alesi na segunda fila, Berger e Irvine. Irvine fez um grande treino ontem e larga na 6ª posição. Herbert e Frentzen são o 7º e 8º, Panis e Blundell aparecendo aí na 9ª e 10ª posições, Panis levando a Ligier a uma boa colocação no grid. Aí vem o Rubinho Barrichello na 11ª posição, 6ª fila, com Jan Magnussen, que substitui na equipe McLaren o piloto finlandês Mika Häkkinen. Depois nós temos Suzuki Lamy, Jean-Christophe Bouillon e Luca Badoer. Bouillon com um ótimo segundo lugar hoje no warm-up. Depois Katayama e Salo, Katayama voltando, largando ao lado do seu companheiro na equipe Tyrrell. Morbidelli e Inoue, Diniz e Moreno, 21ª e 22ª posições. E na última fila, os dois carros da Pacific, Andrea Montermini e Bertrand Gachot. Bertrand Gachot é outro que está voltando às provas de Fórmula 1 nesta temporada, ficou muito tempo fora, sendo substituído aí pelo Lavade e depois pelo Deletrat na equipe Pacific. Outra novidade é a presença também do Gianni Morbidelli, novamente pilotando o carro da equipe Arrows Footwork. Campeonato Mundial de Pilotos com a liderança absoluta do Schumacher, 82 pontos, Rio 55, Coulthard 43, Herbert 40 e daí para frente, até chegar no Rubinho, que está na 9ª posição com 11 pontos. Essa vantagem de 27 pontos do Schumacher dá a ele o título mundial se ele conquistar hoje 3 pontos, o 4º posto na corrida de Aida no Japão. Ele tem 7 vitórias, o Damon Hill tem 3 vitórias. Se o Hill ganhar as próximas 3, fica com 3 vitórias a mais, 6 vitórias, uma a menos do que o Schumacher e, portanto, o Schumacher com 3 pontos será campeão do mundo. No Campeonato Mundial de Construtores, você viu a liderança da equipe Renault, a Benetton Renault com 112 pontos, a Williams também com motor Renault tem 92 pontos. E aí tem briga. O Damon Hill e o Coulthard pretendem inclusive levar a equipe Williams ao tetracampeonato mundial no Mundial de Construtores. Eles precisam conquistar os pontos, eles têm uma diferença aí de 20 pontos para a Benetton, mas com 3 provas a disputar, os pilotos podem conseguir reverter. No Mundial de Construtores, os pontos de cada piloto são somados. Então, existe uma possibilidade muito melhor para que a equipe Williams consiga tomar essa primeira posição da Benetton. Já no ano passado aconteceu isso. Michael Schumacher foi o campeão mundial de pilotos, mas a Williams ficou com o tricampeonato mundial da equipe de construtores. O circuito de Aida tem 3.703 metros, eles vão percorrer 83 voltas, são 307 quilômetros, 349 metros. Esta é a segunda corrida mais longa da Fórmula 1, só perde para a corrida em Mônaco,
O circuito de Mônaco é o menor da Fórmula 1, tem 3.328 metros, este 3.703 metros. O número de voltas é muito grande, a pista é travada, a média de velocidade não é alta. Por exemplo, o ano passado, Schumacher venceu esta prova em Aida e ele percorreu as 83 voltas em 1 hora, 46 minutos, 1 segundo, 693 milésimos. A média da melhor volta dele foi 180 km por hora. Então não é uma média muito alta para as pistas mais velozes da Fórmula 1. Daqui a pouquinho nós vamos para a volta da apresentação. E lá em Aida, no Japão, trazendo outras informações para você, principalmente no que se refere aos pit stops para a troca de pneus. Essa pista exige muito dos pneus, uma pista suja, e é importante você sempre ter pneus bons no seu carro, principalmente nesta pista. Trazendo informações, o repórter Marcos Uchoa. Bom dia, Kleber daqui. Na realidade, boa noite para vocês aí. Realmente essa questão da troca de pneus, que foi realmente preponderante em toda a temporada, aqui ainda é mais, porque realmente um asfalto muito abrasivo, que exige demais dos pneus, nas sessões de classificação, realmente praticamente na segunda volta o pneu já tinha ido embora, realmente era muito necessária essa questão dessa troca de pneus. E sobre esse aspecto é mais uma vantagem da Benetton, que se mostrou mais ágil ao longo desse campeonato, e o Schumacher se mostrou mais sábio na estratégia, né, de quando trocar e quando trocar. Nós temos a informação já do Rubinho Barrichello, ele vai trocar 2 vezes durante a corrida, na 24ª e na 51ª volta. O Irvine também vai de 2 vezes, o Pedro Paulo Diniz com 2 vezes, o Moreno com 2 vezes, mas isso, digamos assim, é o que a gente tem agora. Mas a gente pode ver na corrida, sem dúvida, algumas equipes aí trocando 3 vezes, realmente durante toda a prova. Kleber. A volta de apresentação já está rolando em Aida. O balé que você já está acostumado na Fórmula 1 para o aquecimento de pneus. David Coulthard na pole, com Damon Hill na segunda posição, depois Michael Schumacher. Aí vem as 2 Ferraris de Jean Alesi, Gerhard Berger. A Jordan de Ed Irvine na 6ª posição. Rubinho é o 12º. Na última corrida, aí em Aida no ano passado, essa é a 2ª corrida que acontece nesse circuito japonês. O Rubinho largou na 9ª posição e chegou em 3º, conquistando o primeiro pódio da carreira do brasileiro. Portanto, fica a expectativa também de uma corrida de recuperação do Rubinho. Até 3 paradas, portanto, nos boxes para algumas equipes, para a troca de pneus. Nós vamos para a volta de apresentação, chegando ao seu final depois dos 3.703 metros. E na largada deste Grande Prêmio do Pacífico, já uma novidade que vai rolar a partir de agora na Fórmula 1. A gente está acostumado com o seguinte procedimento no grid. Os carros chegam, passa a bandeira verde no final do grid, avisando ao diretor de prova que está tudo ok. O diretor de prova aciona o sinal vermelho e depois, entre 4 e 7 segundos, ele demora para acionar a luz verde. Nesta corrida, a partir desta corrida, já não há mais a obrigatoriedade dos 4 aos 7 segundos. Depois de acionar a luz vermelha, o diretor de prova pode, a qualquer momento, apertar a luz verde. Então, atenção redobrada será necessário para cada piloto, para que não perca o momento exato de acelerar e também para que não se antecipe, provocando ali aquela parada nos boxes de 10 segundos. Os carros vão chegando. Você viu encostando Michael Schumacher na sua 3ª posição no grid. À direita, no vídeo, larga o pole David Coulthard. Schumacher atrás de Coulthard, largando na parte limpa da pista na 3ª posição. Você passeia aí pelo grid do Grande Prêmio do Pacífico em Aida. O Grande Prêmio que pode definir Michael Schumacher como o mais jovem bicampeão mundial de Fórmula 1. Chega todo mundo. Rubinho na 12ª posição na 6ª fila. As atenções são todas para Schumacher. Ele largou na 3ª posição no Grande Prêmio da Europa em Nürburgring e chegou em 1º. A primeira fila tinha os mesmos 2. Passa a bandeira verde no fim do grid. Tudo ok em Aida. Atenção para a luz vermelha. Os motores giram alto. Pinta a luz verde, largada para o Grande Prêmio do Japão, o Grande Prêmio do Pacífico. Coulthard pula na frente, mantém a pole. Damon Hill briga com Schumacher pela 2ª posição. Tem um S logo depois e as 2 Ferraris fazem uma largada fantástica. Enquanto Hill e Schumacher brigavam, vieram as 2 Ferraris. Uma delas conseguiu pular ali para a 2ª posição. Mantém a liderança Coulthard, ficando a Ferrari na 2ª posição, depois Hill. Cai o Michael Schumacher para a 5ª posição na largada do Grande Prêmio do Pacífico. Não consegue largar bem o Schumacher, ele brigou muito com o Damon Hill e os 2 acabaram perdendo posições para as Ferraris. Alesi e Berger largaram
na quarta e na quinta colocações e conseguiram pular bem para a segunda e para a quarta posições, ficando Damon Hill na terceira, Michael Schumacher caindo para a quinta colocação. Alesi na segunda posição, Berger está na quarta, Coulthard em primeiro, Alesi em segundo, Hill em terceiro, Berger em quarto, Schumacher na quinta colocação. Largou bem também o Johnny Herbert e assume a sexta posição, ganhando uma colocação de Ed Irvine, que caiu para a sétima posição. Eles passam com